pecado. Não para o mundo, também para o mundo, por causa da mensagem do Senhor. Hoje é o dia que a Holiness, em que a Holiness comemora o dia da mocidade, o dia dos jovens, né? E vamos ler o texto da mensagem. Ele é o texto básico. Nós vamos ler muito a Bíblia hoje. Então se prepara aí, deixa a tua Bíblia ligada, né? Já apostos aí. 1 Timóteo 4:12. Timóteo, ele era discípulo de Paulo, era um jovem, né? Paulo já tinha uma certa idade, e Paulo escreve 2 cartas para Timóteo, né? E na primeira carta, nesse capítulo 4, versículo 12, ele dá a Timóteo, eu considero uma das recomendações mais importantes para a vida de um jovem. Não apenas de um jovem, mas especialmente para a vida de um jovem. Se você não tem nenhum versículo que você decorou, decore esse. Ele é curto. Paulo diz assim para Timóteo. Timóteo, na época, ele já era um líder na igreja. Mas ele era meio desacreditado. O pessoal não acreditava muito nele, não. Naquela época, especialmente, né? Então ele diz assim: ninguém o despreze por você ser jovem. Pelo contrário, seja um exemplo para os fiéis. Na palavra, na conduta, no amor, na fé, na pureza. No Brasil, acho que no mundo também é assim. O período considerado jovem é de 15 a 29 anos. Você tem 30, dançou, neném. Na verdade, isso é uma classificação etária que a ONU faz também, porque ela divide. O fato de você ter 30 anos, você continua muito jovem, evidentemente. E Jesus começou o seu ministério com 30 anos, né? Aqui a diferença é que é considerado adulto. Então, se você tem até 29, você não é adulto não, velho. Dançou também, né? Mas não é bem isso, né, que nós queremos compartilhar aqui. Mas ele é uma transição. Você tem 15 anos, você já é um jovem. Você está no ensino médio, provavelmente. Então, você já está nessa fase de transição até a vida adulta mais independente, teoricamente, né? É um tempo que se descobre muitas coisas, tempo de tomar decisões, decisões de emprego, decisões de namoro, casamento, né? É nessa época que a gente faz, que a gente toma essas decisões. Na palavra de Deus, na Bíblia, nós temos ao longo dela inteira jovens com muitas ocupações. São servos, auxiliares, líderes, juízes, profetas, militares, guerreiros, sacerdotes, governantes, reis, profissionais liberais, pastores, videntes, apóstolos e diversos colaboradores dos apóstolos, especialmente de Paulo e de Pedro. Então, ao longo da Bíblia, ela cita vários jovens com todas essas ocupações aí. E a Bíblia também deixa muito claro algumas virtudes e potencialidades dos jovens. A Bíblia diz que os jovens têm saúde, beleza, têm vigor, coragem, sagacidade. Essa palavra alguns de vocês não sabem o que é, né? Sagacidade é uma esperteza. Esperteza de acordo com a palavra de Deus, né? Não é o espertinho, aquele que se aproveita das pessoas. O sagaz é isso. Está muito ligado com sabedoria. Os jovens têm perspectiva de vida e também estão num processo de aprendizagem. A Bíblia tem palavras muito positivas para os jovens, né? Ao mesmo tempo, a Bíblia também alerta porque as tentações da vida da juventude são muito grandes, muito fortes, né? Mas em 1 João, vamos abrir aí, 1 João 2,14, tem um versículo interessante ali. É como João fala em relação aos jovens. 1 João, capítulo 2,
versículo 14. Tiraram João? Não tiraram, não. Da minha Bíblia tem João, sim. 2,14. É mais no final, mas veja só. Filhinhos, escrevi a vocês porque conhecem o Pai. João está escrevendo para a igreja, ok? Para a igreja da época. Pais, escrevi a vocês porque conhecem aquele que existe desde o princípio. Jovens, escrevi a vocês porque são fortes. É força física também, é força de caráter, força de ânimo. Jovens, vocês são fortes. É uma declaração muito séria aqui. Está no presente. Não é vocês serão, vocês são. Então, sendo fortes, glorifiquem a Deus com a sua força. É a mensagem embutida aqui. Vivemos época difícil. Na minha visão, os jovens vivem hoje uma época bem mais complicada do que quando eu era jovem. A palavra diz que os jovens são chamados para louvar e exaltar a Deus acima de tudo. Vamos abrir. Salmo 148. Está lá no meio da Bíblia, antes de Provérbios. Salmo 148, versículo 12 e 13. Aqui diz o seguinte: rapazes e moças, aqui são vocês, jovens. Não só velhos e crianças, não ficou ninguém de fora. Mas veja, começa com rapazes e moças. Louvem o nome do Senhor, porque só o seu nome é excelso. Sabe o que é excelso? É uma palavra também que não está acostumado a ouvir, né? Excelso significa glorioso, acima de todas as coisas, excelente. A sua majestade está acima da terra e dos céus. Os jovens são chamados a louvar e exaltar a Deus acima de tudo. Você, jovem, tua vida expressa esse louvor a Deus acima de tudo? São solicitados também a ser educados, sábios, prudentes. Isso está em Provérbios. Vamos lá, vamos ler um pouquinho para frente aí. Provérbios capítulo 23. Versículos de 19 até 22. É um trechinho aí. Provérbios 23, a partir do 19. Escute, meu filho, e seja sábio. Guie o seu coração no caminho reto. Não se junte com os beberrões, nem com os comilões. É mais clareza que isso, né? Porque os beberrões e os comilões acabam na pobreza, e a sonolência os levará a vestir trapos. É pesado. Aqui, o que Provérbios está mostrando para nós, seja sábio. Olha com quem você anda. Ande com pessoas que te edifiquem, que te levem mais perto de Deus, e não mais longe. Os jovens, filhos, também são chamados para honrar seus pais. Agora nós vamos lá para o início da Bíblia, vamos para Êxodo. Quando Deus dá os 10 mandamentos para Moisés, naquela tábua lá, Êxodo capítulo 20, versículo 12. Honre o seu pai e a sua mãe, para que você tenha uma longa vida na terra que o Senhor, seu Deus, lhe dá. É considerado o primeiro mandamento com promessa. Aí você precisa pensar, vou deixar para você pensar. O que significa honrar teu pai e tua mãe? O que será que quer dizer isso na prática? Que coisas que você deve fazer que expressem essa honra? E que coisas que você não deve fazer que também expressem essa honra?
é muito comum conflitos, né? São muito comuns conflitos entre pais e filhos. Natural, diferença de geração, diferença de pensamento, a discordância é completamente normal. Mas a discordância não significa que você não honre teu pai e tua mãe. O que significa honrar teu pai e tua mãe? Queria que você pensasse sobre isso. No Novo Testamento, também, os jovens, os filhos, são exortados, são chamados a respeitar aqueles que são mais velhos. Agora a gente vai lá para o final mesmo. 1 Pedro. Nessa hora é boa a Bíblia no celular, né? Você já vai estar todos os livros ali. 1 Pedro, capítulo 5. Capítulo 5, versículos 5 e 6. 1 Pedro. Peço igualmente aos jovens, estejam sujeitos aos que são mais velhos. E sujeito significa ser submisso. E que todos, jovens, se revistam de humildade no trato de uns com os outros. Aqui é jovens e velhos, todos. Porque Deus resiste aos soberbos. Sabe o que é soberbo? É o arrogante. É aquele que se acha mais inteligente, né, se acha melhor, mas dá graça aos humildes. Versículo 6. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele em tempo oportuno os exalte. A passagem continua com algumas coisas bem legais sobre isso. Agora vamos lá para Efésios, porque lá também tem alguma coisa para os pais. Um pouquinho antes aí, gente. Efésios, capítulo 6. Os 2 primeiros versículos do capítulo. Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isto é justo. Honre a seu pai e sua mãe. Repete aqui o mandamento de Êxodo, né? Que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo corra bem com você e você tenha uma longa vida sobre a terra. Claro que aí vem o versículo 4. Pais, não provoquem os seus filhos à ira, mas tratem de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Mas olha como uma coisa interessante, né? É uma opinião pessoal. Mas por que primeiro a palavra é para os filhos? Porque primeiro você precisa obedecer. Primeiro é para os filhos. E depois é para os pais. Para mim, essa sequência não é aleatória. Ela tem um motivo aqui. Juventude é tempo de responsabilidade. Assumir responsabilidades. Não apenas obediência, não apenas aprendizado, mas também responsabilidade. Davi é um exemplo. Ele foi chamado a ser rei muito jovem. Assumiu uma grande responsabilidade para liderar o povo de Israel. Outros jovens, Jeremias, Isaías. Às vezes a gente olha o Velho Testamento e vê esses personagens, a gente às vezes tem a impressão de que esses caras eram barbudos, brancos, cabelo... Não, eles eram jovens. Porque os jovens são fortes. Samuel, Daniel, muitos outros. E todos eles passaram, como todo jovem passa, por períodos de incerteza, né, de medo. Mas eles venceram tudo isso com a fé. Abraçaram o chamado de Deus. Isaías, para mim, ele representa ele resume isso. Deus fala com ele e fala: quem é que há de ir? Quem é que se apresenta para ir? Isaías: Senhor, eu vou. Me envia. Ele era muito jovem ainda, cheio de incertezas, mas abraçou o chamado de Deus. Moisés também não era tão velho assim. Quantos anos tinha Moisés quando começou a liderar o povo de Israel? Quantos anos? Ninguém sabe, estou ouvindo um murmúrio aqui. Quanto?
40. Ele viveu até 120. Está vendo? Um jovem de 40 anos. Daniel foi chamado a ser profeta quando era adolescente, irmãos. Aceitou o chamado de Deus, foi sábio, foi firme, foi um sonhador. Deus deu a ele o dom de interpretação. Foi perseguido por causa da sua fé pelas autoridades do seu tempo. Nós vamos ver isso aí um pouquinho. Os discípulos de Jesus, vocês acham que eles eram velhos? Não, eles eram jovens quando começaram a seguir Jesus. Timóteo, acabamos de ler aí a passagem, né, em que Paulo dá essa instrução tão preciosa para Timóteo. Foi chamado para ser um líder e não se importar com o fato de que, pelo fato de ser jovem, ele não era levado muito a sério. Ninguém despreze você. É interessante. Ele não está dizendo, não está dando a ordem de não desprezar para aqueles que desprezavam. Ele dá a ordem, é uma ordem, né? Porque isso aqui está no imperativo. Ninguém despreze você por causa da sua juventude. Paulo está dizendo aqui, Timóteo, para que as pessoas não te desprezem, você tem que ser exemplo. Você tem que ser padrão. Padrão. Padrão de quem? Para o mundo? Não, para os fiéis. Porque o padrão para o mundo é óbvio que você tem que ser padrão para o mundo. Seja referência para a igreja, Timóteo. Dessa maneira, eles vão perceber, epa, não vamos desprezar esse jovem, não. Ele é padrão, referência, em 5 áreas. Nós vivemos num mundo cada vez mais conectado, temos informação fácil, na ponta dos dedos, numa telinha de celular, fácil mesmo. Podemos acessar qualquer informação de qualquer lugar do mundo. E todos nós, especialmente jovens, são bombardeados por informações, as redes sociais. Basicamente é para jovens, né? TikTok, jovens, né? Os velhos ali, o pessoal falava, né? Quando eu estava no colégio, Facebook é para velho, né, professor? Aí agora, que eles já estão formados na faculdade, estou recebendo um monte de solicitação para eles serem acrescentados ao meu Facebook. Olha que engraçado. Interessante, né? Mas, basicamente, os jovens estão sendo bombardeados por informações de todo tipo. E lógico que essas informações, esse bombardeio, irmãos, vai provocar desejos, despertar vontades. Lógico. Diante de tantas informações, de tantas cobranças aí do mundo moderno, eu tenho lido artigos que falam a respeito disso, eu tenho percebido, os jovens estão muito inquietos, estão talvez muito inseguros em relação, preocupados em a vaidade, preocupados com aceitação, preocupados com sucesso, aparência. E nesse processo um abismo é criado, porque os jovens, especialmente, estão sendo levados a se apegar às coisas do mundo. E Deus fala exatamente o contrário. Se desprenda das coisas do mundo. Isso cria uma tensão, claro. Eu quero falar de alguns jovens da Bíblia e como é que eles lidaram com as tensões da época deles. José, não vou falar de todos, tá, irmãos, mas alguns. José era filho de Jacó. E, por alguns motivos que vocês podem ver lá na palavra, ele acabou despertando a ira de algum dos irmãos dele, ele foi vendido pelos irmãos. Legal, né? O irmão vender você como escravo. Ainda ganharam uma grana em cima dele. E foi levado para o Egito. Ele era muito jovem, ele era adolescente, na verdade. Tinha 16 anos. E foi vendido. Mas ele nunca deixou de ser firme no Senhor. Enfrentou barras pesadas ali. Ele foi comprado, né? Foi para a casa lá de uma autoridade da época, chamada Potifar. A esposa de Potifar, provavelmente José era um cara bonitão, botou o olho nele e falou, esse cara eu quero para mim.
e começou a assediar José. Imagina, ela esperava o marido sair, né? José estava lá cuidando das coisas, porque ele era a responsabilidade dele, e ele foi assediado sexualmente pela esposa do Potifar. Chegou um dia em que ela agarrou ele, e ele, para se manter firme, não tentou resistir. Ele deixou as roupas na mão dela e saiu correndo. Sábio. Se ele ficasse lá, eu acho que talvez, não é falado, mas a mulher de Potifar não deveria, né, deveria ter uma beleza também. Mas ele fugiu, muito jovem. Deus deu a ele dom de interpretação de sonhos, deu revelações, ganhou respeito do imperador e muito jovem começou a governar toda a nação do Egito. Ficou firme no Senhor. Samuel é outro jovem. A gente vê a história de Samuel desde criança, né? Aquela história em que ele está dormindo e de repente ele ouve uma voz, né? Chamando, ele já estava, na verdade, servindo um sacerdote. Deixa eu contar um pouco a história. A mãe dele, Ana, era estéril e ela queria muito ter um filho. Aí ela orou ao Senhor e falou: Senhor, se o Senhor me der um filho, esse filho vai ser dedicado totalmente a Ti. E ela cumpriu. O Senhor fez o milagre, ela teve esse filho, e ele, muito novo, talvez uns 8, 10 anos de idade, já foi servir para ser preparado para o Senhor, para ser profeta e juiz de Israel. Quando ele era criança, ele ouviu a voz de Deus. Achou que era o profeta, né, o Eucana lá, que era o tutor dele. 2 vezes, aí Eucana percebeu, falou: quando você ouvir de novo, diz assim: fala, Senhor, porque teu servo ouve. Era Deus chamando. Nós não sabemos o que Deus falou com ele depois disso. Mas ele foi preparado, muito jovem, para ser um grande servo do Senhor. Esther, não há só homens aqui, né? Esther era muito jovem também, ela era uma órfã, judia, vivia na Pérsia. Houve ali um dia um concurso de beleza, né, que foi feito, né, patrocinado pelo imperador lá da região, da Pérsia, e ela ganhou e se tornou rainha. E por que ela se tornou rainha? Para ajudar a libertar o povo de Deus. Ela intercedeu pelo povo hebreu diante do imperador, com risco de vida, porque uma mulher que fosse parte do harém do rei ali só podia se dirigir ao rei se ele chamasse. Mas ele não chamou, ela foi. E ela poderia ser morta. Poderia ser morta. Mas ela foi. Intercedeu pelo povo de Deus quando o ministro do rei, o segundo em comando, tá, o mais importante, decidiu exterminar os judeus. Ela foi lá, com risco de vida. Intercedeu. E também ela era muito inteligente, pensava em estratégias para que os judeus pudessem vencer os conflitos pelos quais eles passavam. Maria recebeu a revelação do anjo com 15 anos, com 16 deu à luz Jesus. Naquela época, uma mulher que ficasse grávida sem casar, poderia ser apedrejada e morta. A lei permitia isso. Mas ela enfrentou. Quando ela recebeu a revelação do anjo, ela percebeu que ela ia ficar grávida, mostrar para todo mundo que ela estava grávida, mas ela não tinha casado. Tudo isso deve ter passado na cabeça dela. Mas ela falou assim: que seja feita a vontade do Senhor. Eis aqui a sua serva. Esteve presente também nos momentos de sofrimento de Jesus. Todo o sofrimento ela acompanhou. Ela também estava em Jerusalém quando o Espírito Santo foi enviado, depois que Jesus voltou ao céu. Daniel, que eu tinha citado, né? Ele foi levado, né, pelo Nabucodonosor, e ele tinha mais ou menos uns 18 anos. Ele foi prisioneiro de guerra. Enfrentou desafios, provações, tentações também. E, por um motivo lá, né, ele não obedeceu a um decreto do rei, e quem não obedecesse teria que ser jogado aos leões. E ele foi jogado aos leões, mas teve a vida dele preservada.
né? Isso está em Daniel 6:22. Vamos dar uma olhadinha? Vale a pena a gente dar uma olhadinha em Daniel 6:22. Daniel 6:22. Diz assim: o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem mal algum, porque fui considerado inocente diante dele, e também não cometi nenhum delito contra o Senhor, ó Rei. Vocês leem qual foi o motivo pelo qual ele foi jogado. 3 amigos dele, Sadraque, Mesaque, Abednego. O rei, o mesmo rei, ele mandou construir uma estátua imensa, de acho que uns quase 30 metros de altura. E ele decretou que todo o povo ali deveria se curvar diante daquela estátua e adorar. Mas esses 3, que eram judeus, não fizeram isso. Mas antes disso ainda, tá? Os 4. Volta um pouquinho aí no livro de Daniel, no capítulo 1. Porque eles foram levados, né? Eles eram fortes, jovens, para ser preparados para fazer parte ali, né, do povo, né, da liderança daquele rei lá. Aí, olha só o que acontece aqui. Capítulo 1, a partir do versículo 8. O rei determinou, né, que eles recebessem uma alimentação especial, tá? Porque eles iam ser preparados. O rei não era trouxa, ele percebeu o potencial daqueles jovens, vou atrair esses jovens para mim. Presta atenção nisso. O objetivo daquele rei era atrair os jovens para ele, para a corte dele, para servir a ele, para ser líder sob ele. Presta atenção nisso. Aí no versículo 5, o rei determinou que eles recebessem uma alimentação diária tirada das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia. Os jovens deveriam ser educados ao longo de 3 anos e, ao final desse período, passariam a servir o rei. Esse foi o objetivo. Chamou os 4, Daniel, mais os 3 lá, Sadraque, Mesaque e Abednego. Os nomes judeus deles eram Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Eles eram da tribo de Judá. Versículo 8. Daniel resolveu não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Eu não sei quais eram essas finas iguarias, mas elas são um modelo para a gente pensar. Aquilo que estava foi oferecido a eles, era o melhor que aquele mundo poderia oferecer a eles. Agora eu quero que você pense na tua vida, jovem. O que é que o mundo oferece para você? Para te atrair. O que é que o mundo tem oferecido a você? Daniel e os amigos perceberam que aquela alimentação não era condizente com a fé que eles tinham em Deus. Eu não sei qual era. A única coisa que está claramente aqui é o vinho. Aí ele resolveu, né, nem com o vinho que ele bebia. Por isso, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Então, alguma coisa ali os afastaria de Deus. No caso, era comida, mas será que era só comida? Não está muito claro, mas alguma coisa afastaria. Deus, no versículo 9, e Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Aí o chefe dos eunucos fala, peraí, mas se eu servir comida diferente para vocês, o rei vai vai me cortar a cabeça, como é que eu faço? Aí Daniel fez um acordo com ele, faz o seguinte, durante 1 mês você vai servir para os outros jovens, porque não eram só os 4, eram vários jovens. Você serve para os outros jovens, para os outros caras lá, você serve a comida que o rei pediu para você servir. E para nós, a comida que nós queremos comer. Depois de 1 mês, você avalia se nós estivermos mais debilitados ou se a gente não estiver tão debilitado. E é lógico, né? No
Isso aí está no versículo 12. Faça uma experiência com esses seus servos durante 10 dias. Foi nem um mês, só 10 dias. Depois compare a nossa aparência com as dos jovens que comem das finas iguarias do rei. Aí no 14, o cozinheiro-chefe concordou com isso. No 15, no fim dos 10 dias, a aparência dos 4 jovens era melhor. Eles estavam mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. O que o mundo te oferece, jovem, hoje? Que pode estar desviando você dos propósitos de Deus. Esses 4 não aceitaram. O que nós vemos, infelizmente, o que eu tenho visto também, é que o jovem cristão hoje está cada vez mais parecido com o mundo. Não há quase diferença. Se veste igual, assiste às mesmas séries da Netflix, fala o mesmo vocabulário, frequenta os mesmos lugares. Será que nesse processo, muitos desses jovens não estão se contaminando com as iguarias do rei, não estão se contaminando com aquilo que o mundo oferece, e que é bastante atraente? Claro, se não fosse atraente, a gente não seria tentado. O que o mundo oferece é bom. Se não fosse, a gente não teria problema nenhum. Mas será que não nos afasta de Deus? Quando o rei decretou que todos deveriam se curvar diante da estátua que ele tinha feito dele mesmo, esses 3, Sadraque, Mesaque, Abednego, não se curvaram. E aí foram falar para o rei: ô rei, tem uns moleques aí que não estão querendo, né? Não estão querendo se curvar diante da tua estátua, não. De acordo com o teu decreto, eles tinham decretado que quem não se curvasse ia ser jogado numa fornalha, queimado vivo. E o rei ficou meio, né? E agora, né? Porque ele, na verdade, ele gostava dos 3 lá. Só que ele ficou, e agora, né? Ele não podia voltar atrás do decreto dele. Então, o que ele fez? Ele ordenou, né, que os soldados dele jogassem os 3 na fornalha. E ele tinha também decretado que a fornalha ia ficar 7 vezes mais quente do que o normal. Tão quente que os soldados que jogaram os 3 lá, quando chegaram perto para jogar, os soldados morreram. E a história vocês devem conhecer. Eles não se queimaram. E aí algum funcionário do rei falou: escuta, mas não eram 3 que tinham sido jogados? Agora tem 4 lá. Tinha um anjo lá. Mas olha que interessante. O que mais me impressiona nesse episódio são as palavras que eles disseram. Vamos dar uma olhada em Daniel 3. Essa palavra eu sugiro que esteja no seu coração. 17. 3:17. Ele diz assim, ó. No 16. Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei. Porque o rei falou: olha, vocês vão ter que adorar agora, que aí vocês não vão para a fornalha. E aí eles responderam: ó Nabucodonosor, quanto a isso não precisamos nem responder. Ou seja, a acusação que fizeram, que a gente não se curvou na sua estátua, é isso mesmo, nós não fizemos isso. Se o nosso Deus, a quem servimos, quiser livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das suas mãos, ó rei. E mesmo que ele não nos livre, fique sabendo, ó rei, que não prestaremos culto aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que o Senhor levantou. Essa palavra corajosa. Eles não sabiam que iam ser livrados. Eles não sabiam. Mas eles falaram: se Deus que nós servimos quiser livrar, ele vai livrar. Mas se ele não livrar, saiba que nós não vamos adorar você. Nós temos coragem de dizer isso? Diante daquilo que o mundo oferece para nós?
Que resposta corajosa, porque jovens são fortes. Fortaleça a sua força com o Senhor. Vamos falar um pouquinho de Timóteo, que é o tema da mensagem. E Paulo fala para ele ser exemplo em 5 áreas. Timóteo era um jovem brilhante, mas ele tinha um coração de discípulo. Ele aceitou ser instruído por Paulo, que era muito mais velho que ele. Não ficou aquela, esse velho aí não tem mais nada para me oferecer. Pelo contrário. E isso é a bênção de Deus. Ele foi liderado por Paulo. No cristianismo, a relação entre as gerações, ela é fundamental para que a igreja cresça. Agradeço muito aos mentores que eu tive. Agradeço. O que eu aprendi com eles é precioso demais. Eu tive vários mentores. E foi tremendo para mim. Infelizmente, muitos jovens cristãos têm dificuldade de aceitar essa forma de discipulado de uma pessoa bem mais velha. Né? Às vezes pensa que gerações antigas não tem muita coisa para compartilhar, né? A sociedade se transforma, os tempos são outros. Então, vocês não vivem o que a gente vive. Aquela história, né? Que pena. Mas Timóteo aceitou que o velho Paulo o instruísse. Ele recebeu de bom grado a instrução do velho Paulo. Eu creio que a igreja precisa disso. Precisa de jovens ousados, corajosos, que amem ao Senhor sobre todas as coisas, que não temem autoridade, como aqueles 3 não temeram, falaram duro com o rei. Não temem a fornalha e não se contaminam com os prazeres que o mundo oferece. Difícil. Fácil não é não. Então, jovem, gaste sua força, sua inteligência, seu vigor, servindo a Cristo. O mundo oferece a você bons empregos, salário alto. Isso o mundo oferece. Não há nenhum mal, lógico, você tem que trabalhar, você tem que, se puder ganhar um bom salário, melhor ainda. Mas que isso seja um pretexto para você servir ao Senhor e não o objetivo principal da tua vida. Essa é a diferença. Se você trabalha, ganha muito bem, e isso é o objetivo principal da tua vida, repense. Não hesite em pregar o Evangelho, precisamos disso. Compartilhe sua fé com seus amigos. Esteja pronto para receber a oposição, porque hoje é assim. Se você começar a falar muito sobre o Evangelho, Não pense como muitos. Eu vou primeiro me estabelecer. Eu já ouvi esse tipo de coisa. Primeiro eu vou ganhar dinheiro, me estabelecer. Depois eu vou pregar o Evangelho. Quando você for velho, não tiver mais força, quando você tiver tantas responsabilidades de um casado com filhos, se você já começar antes, isso não será impedimento para você. Essa é a hora, jovem, de você realmente assumir diante de Deus seu ministério e ser usado por Ele. Idade não é desculpa para viver um cristianismo morto e sem compromisso. Não é. Tá? Quando Jesus fez aquelas advertências duras do custo de segui-lo, ele não estabeleceu que isso aqui é só para os velhos. Isso aqui não tem ali diferença de idade. A mensagem de Jesus, quem quiser me seguir, renuncia a tudo quanto tem, é para todos nós. Inclusive jovens, claro. Os cristãos, os jovens cristãos do primeiro século, irmãos, eles passavam por perigo de morte o tempo todo. O tempo todo eles estavam, mas eles estavam dispostos a morrer por Cristo. Hoje, precisamos estar dispostos a enfrentar a tal da militância digital, cancelamento, temos vergonha de falar sobre cruz, temos que estar dispostos a isso. Jovens cristãos de hoje têm vários privilégios, irmãos. Tem conteúdo de qualidade em todo lugar. Você pode ter esse conteúdo para a sua formação cristã.
Temos bons ensinadores, bons ensinamentos cristãos também na internet. Não é aquilo lá não é de Deus, não é assim. Podemos mergulhar nas Escrituras usando todo esse aparato tecnológico que a gente tem. Mas o que nós vemos? Jovens que têm dificuldade em explicar a sua própria fé. Quais são as doutrinas básicas da fé? Faz alguns anos, eu estava num acampamento lá no Shalom. E vários de vocês jovens hoje eram crianças ainda, né? Brincava de carrinho e boneca. Mas na última noite, né, eu estava como preletor, eu fiz o apelo para quem quisesse ali aceitar Jesus, entregar sua vida a Jesus. Vários jovens levantaram as mãos. Aí eu chamei a equipe. Falei, agora, cada um de vocês, preferencialmente menino, menino, menina, menina, para não dar umas confusões aí. Vamos lá. Falem com cada um deles sobre os primeiros passos da fé cristã. Eles olharam para mim, mas o que a gente tem que fazer? Falei, façam oração com eles para que eles possam, né, confessar a Cristo e não apenas levantar a mão, mas falar, porque é isso que a Bíblia diz. Você tem que confessar com a sua boca, falar das 4 leis espirituais. O que é isso? Eu fiquei chocado. É uma base da fé cristã. Básico. Infelizmente, muitos jovens, boa parte, tem dificuldade disso. Por quê? Porque muitas vezes os jovens estão buscando experiências sensoriais. Eu tenho que sentir. Tem igrejas que eu tenho ido, em algumas, para conhecer. E o que elas enfatizam? Suas emoções. Irmãos, claro que as emoções são importantes. Claro que elas são. Mas não é com emoções que você vai ver uma vida cristã firme. Não é com senso, não é com emoções. Não é com essa superficialidade. Você, jovem, vive numa sociedade muito mais permissiva e sensual do que eu vivi. Eu reconheço isso. Mas eu também enfrentei muitas tentações. E graças à misericórdia de Deus, eu me converti com 17 anos. 16 para 17 anos. Cheio de vontades de experimentar coisas. Cheio de intenções, mas o Senhor teve misericórdia da minha vida. Me livrou de várias coisas. Claro que Ele vai livrar você. Entrei na faculdade, numa época, né, época da ditadura militar, faculdade de jornalismo, praticamente 100% dos meus colegas eram comunistas. E eu tinha que conversar com eles. Claro, o deboche veio, né? A gozação veio, a zoeira veio. Cuide, jovem, daquilo que seus olhos veem. Dedique tempo em oração e leitura da palavra. E o Senhor vai te guardar. Cresça na comunhão, na intimidade com Deus. Tenha uma vida devocional constante. Assim você poderá se tornar um grande homem, uma grande mulher de Deus. Vocês estão cheios de sonhos e planos, projetos futuros. Mas os planos, os projetos, se eles forem confirmados por Deus, só vai trazer bênção para a tua vida. Uma palavra final aqui para os mais velhos e os pais. Pais, vocês estão criando seus filhos para serem servos de Deus? Quando eu penso nisso, eu penso em João Batista. João Batista tinha basicamente a mesma idade de Jesus. João Batista, desde muito jovem, muito cedo, Deus o levou para o deserto. A alimentação dele era gafanhoto e mel. Eu creio que é o seguinte, eu imagino que gafanhoto seja amargo pra caramba. E o mel é para dar aquela, né, aquela adocicada. Aí João Batista volta para a cidade, começa a evangelizar, ele tem os discípulos, e quando Jesus aparece, ele batiza Jesus e fala, ó, esse é maior. Ele deixou os discípulos dele livres para seguir Jesus. Mas João Batista também, parece que ele tinha um certo relacionamento com Herodes.
E ele deu uma dura em Herodes. Falou, ó, você está aí com... tem uma amante que é a esposa do teu irmão, como é que é isso? Por causa disso, né? A esposa, né? No aniversário da filha, Herodes falou, você pede o que você quiser, peça o que você quiser, que eu te dou. E aí a mãe deu uma cutucada na filha, pede a cabeça de João Batista. João Batista estava preso. Foi o que ela fez. João Batista perdeu a cabeça. Um fracasso do ponto de vista humano, irmãos. Mas um sucesso do ponto de vista de Deus. Pais, vocês estão criando seus filhos para serem um sucesso do ponto de vista do mundo ou do ponto de vista de Deus? Olha a responsabilidade que nós temos. Pais são importantes, pessoas mais velhas são importantes. Os pais precisam dar independência aos filhos, claro, conforme a gente leu lá, né, em Colossenses, para não irritá-los. Nosso papel como pais vai mudando, né? Quando os filhos são pequenos, a gente dá ordens, mas depois, com o tempo, a gente dá conselhos. O que nós, pais, temos feito para que nossos filhos se tornem homens e mulheres fiéis a Cristo? Que o Espírito Santo possa encher a tua vida, jovem, e leve você a uma vida intensa com o Senhor. Que você gaste toda a tua força, toda a tua mocidade, todo o seu vigor, toda a sua juventude, fazendo a vontade de Deus. Amém? Não é fácil. Não é. Não será. Vamos orar? Pai, obrigado pela tua palavra, obrigado pelo teu amor. Obrigado por esses jovens, Senhor Deus, aqui dessa Igreja da Liberdade, que tem servido a Ti de coração, Senhor. Que o Senhor possa consolidar nesses jovens cada vez mais a busca por Ti, a busca por Te conhecer melhor, a busca por ser fiel e manejar bem a Tua palavra. Pai, cuida desses jovens, protege o Senhor Deus das tentações do mundo, das coisas que o mundo oferece, que são boas, Senhor Deus, mas muitas delas nos levam para longe de Ti. Muitas delas não têm o objetivo de Te servir. Dá aos jovens, Senhor Deus, sabedoria, discernimento. Dá a nós, pais, a nós mais velhos, sabedoria, compreensão, para que a gente possa também ajudar nesse processo, Senhor Deus, de consolidação da vida desses jovens, Pai. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém.